Olá a todos e todas. Aqui quem fala é o professor Marcelo Nascimento, a.k.a. Karl Malang. Eu sou professor de Língua Portuguesa Brasileira e Língua Inglesa do Instituto Federal Catarinense do campus Blumenau. E hoje eu estou aqui para falar sobre um termo que atualmente está gerando alguma discussão, por conta de sua utilização equivocada. Hoje nós vamos falar sobre o popularíssimo lá ele. E para falar sobre o lá ele, eu vou trazer para vocês aqui algumas referências etimológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e culturais. Podemos iniciar falando sobre origem e etimologia do termo. A expressão, provavelmente ela foi desenvolvida ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, na virada do século. E há fortes indícios que apontam para que essa expressão tenha sido desenvolvida em comunidades periféricas, comunidades do centro de Salvador, principalmente aquelas habitadas por indivíduos pretos ou mestiços, porque dentro do contexto soteropolitano, esse perfil populacional é comumente associado à criação de neologismos, à subversão da língua, a tal ponto que em alguns momentos cria-se um idioma tão peculiar, uma linguagem tão peculiar, que não é compreendida por quem é de fora dessas comunidades. O lá ele faz parte do que eu costumo chamar de o soteropolitanês contemporâneo, que é a língua que é falada na capital baiana no momento presente. Agora, se nós formos nos referir às indicações morfológicas da expressão, nós temos aqui uma expressão formada por um advérbio de lugar, lá, um pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do singular masculino, ele, e numa análise gramatical, essa expressão ela estaria dentro do escopo da interjeição, que é uma frase ou expressão emotiva. No entanto, como ela é composta por dois termos, e essa é uma constante na língua portuguesa, ela recebe a denominação de locução interjetiva. Então, locução refere-se majoritariamente a expressões formadas por dois ou mais termos. No que tange à semântica, ou seja, o sentido da expressão, eu trouxe aqui uma definição que eu acredito que seja bem apropriada ali para o sentido primordial do lá ele. Então eu indico o seguinte: o lá ele é uma locução interjetiva de esconjuro formada por advérbio de lugar e pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa do singular masculino, usada contra qualquer tentativa de questionamento da masculinidade do receptor, lá ele, através da utilização de linguagem ambivalente dúbia. E no caso, uma interjeição de esconjuro, ela é semelhante a expressões como Deus é mais, que é aquela expressão que você faz questão de repelir aquilo que está sendo dito para você. E eu trago aqui alguns exemplos, Um indivíduo vem e fala: pode passar, eu vou logo atrás de você. Então, no caso, se eu escuto um enunciado desse, a minha pronta resposta será um sonoro lá ele, porque atrás de você pressupõe uma dubiedade sexual que deve ser evitada pelos falantes que não desejem criar essa confusão linguística. Ou então você tem um outro exemplo que pode ser o seguinte: o sujeito vem e fala: o restaurante está cheio, você quer sentar aqui? Então, nesse caso, nós temos inclusive um verbo aqui que a gente vai comentar depois. E também temos um advérbio de lugar deítico, ou seja, ele precisa de uma informação fora do texto para que seja compreendido. Então, aqui está se referindo a que lugar. Então, como você não tem o conhecimento preciso do que está sendo referido, há espaço sim
há margem para dubiedade. Com relação à variação vocabular, nós temos aqui o clássico lá ela, né, que é uma versão feminina, entre aspas, né, apenas trocando o pronome masculino por um pronome feminino, e vocês vão ver que tem outras utilizações também. Temos também lá nele, que aí vocês têm o acréscimo de uma preposição, né, então em mais ele, nele. Temos também o verbo lá e lá, o substantivo laelismo e utilizações hiperbólicas que são bastante constantes, né, na cultura soteropolitana contemporânea, como lá ele mil vezes ou lá ele a vida toda. E quando nós vamos falar da semântica, ou seja, o texto dentro de um contexto linguístico, é importante antes nós frisarmos que para os falantes masculinos heterossexuais da cidade de Salvador, existe uma lista de verbos proscritos, ou seja, aqueles verbos que devem ser evitados para que não gere uma compreensão dúbia e ambivalente. Verbos como receber, dar, sentar, trocar, são verbos que geralmente são evitados pelos falantes masculinos heterossexuais principalmente, né? Justamente para não dar margem a interpretações dúbias, ambivalentes, que podem ser utilizadas com um caráter jocoso, que é um clássico na linguagem soteropolitana. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é um exemplo em que o lá ele está sendo utilizado como interjeição, né? O exemplo que foca ali na significância primordial. Então, eu digo o seguinte: hoje vou passar o dia todo lá ele sentado. Então é uma interjeição porque aqui eu já estou me precavendo de qualquer questionamento que pode ser feito pela utilização de um verbo que pode gerar dubiedade, né? Então eu já antecipo-me a qualquer ação desse tipo. Contudo, o lá ele pode ser também utilizado como substantivo e, no caso, dentro de um contexto, como sujeito. E aqui nós temos o exemplo: lá ela perguntou por você ontem. Então, nesse caso, o lá ele, no caso lá ela, está substituindo um nome, né? E possivelmente o nome de uma ex-namorada, um desafeto, qualquer coisa que o valha. Então é também uma utilização preconizada do lá ele. E o lá ele enquanto verbo, né? Então eu trago aqui um exemplo que diz assim: texto devidamente laelado, né? Então do verbo laelar, que é justamente você se precaver para que ninguém tenha uma interpretação dúbia daquilo que você está falando, utilizando a expressão lá ele. E com relação às referências culturais do lá ele, nós temos algumas, né? Uma referência que eu posso trazer aqui inicialmente é do grupo humorístico Mais Um Filmes, formado por atores e comediantes não só soteropolitanos, mas baianos, né, de outras cidades também, que é um grupo humorístico que faz utilização ali do soteropolitanês contemporâneo com muita pertinência, né? A tal ponto de que algumas pessoas que não são de Salvador podem ter problemas para compreender o que é dito. Outro exemplo da área do humor que eu trago para vocês é do João Seu Pimenta, que é um comediante que está fazendo um sucesso recente agora no Brasil, né? Inclusive entrou no Porta dos Fundos, lá ele. E justamente ele faz um vídeo criticando o uso indiscriminado do lá ele sem um lastro cultural mais preciso, né? Ou seja, utilizando a expressão da maneira que dá na cabeça do falante, né? E na verdade, toda e qualquer expressão é parte de um contexto linguístico em que há mais de um falante, né? Então, não adianta você utilizar uma expressão apenas pelo seu desejo, sem prestar atenção à significância dela, dentro do contexto linguístico. Inclusive, ele cita que ele estava fora de Salvador, deu bom dia para uma pessoa, a pessoa respondeu lá ele, né? Então, é uma utilização completamente estapafúrdia da expressão. E a referência cultural mais recente, inclusive, que eu acho que é
uma afirmação, né, da importância do Laele na cultura soteropolitana, né, é a já celebérrima parceria entre o cantor de arrocha Thierry e o Manuel Gomes. Então, para quem não sabe, o Manuel Gomes ele ficou famoso por ser o compositor e cantor da música Caneta Azul, que em Salvador recebeu uma nova denominação Caneta Azives, né, justamente para evitar qualquer rima de cunho sexualmente ambivalente. Então é uma referência ali que é estabilizada do Laele. Na letra da música vocês vão ver que o Laele é utilizado em sua forma, em sua significância primordial, né? Então, como interjeição. Há inclusive um exemplo do lá nele, né? Ou seja, a inclusão da preposição. E é uma referência interessante, né? Para que vocês conheçam, né? E como em linguística é comum, né? Então, para que a gente utilize alguma expressão, alguma palavra, é importante ter o conhecimento do seu significado dentro de um contexto, né? Abordar os falantes originários dessa expressão, né? Para que nós a utilizemos de maneira pertinente, né? E válida. Né? Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o sentido e utilização do Laele. Caso tenham alguma dúvida, questionamento, vocês podem enviar nos comentários. Né? E eu espero que vocês todos recebam Laele, né? Esse conhecimento e saibam utilizá-lo da maneira mais apropriada. Um abraço a todos por trás, Laele. Vocês já podem responder aí se quiserem. E nos vemos mais à frente.